A extrema-direita está com um novo plano para tentar livrar o Bolsonaro da cadeia. Eles vão enviar para o ministro do Supremo, o presidente da Corte, o Roberto Barroso, um ofício solicitando a paralisação desse julgamento que iniciou hoje, porque segundo eles possuem documentos comprobatórios de que as provas coletadas pela investigação da PF e corroboradas pelo Ministério Público estão contaminadas. E tudo isso porque hoje, nessa referida comissão, eles escolheram o depoimento do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, e conseguiram obter documentos que supostamente comprovariam ilegalidades, contaminação nas provas na investigação feita pela PF com o aval do Ministério Público e supervisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, ele fugiu para a Itália, participou por videoconferência. Ele é aquele ex-assessor que foi preso e que entregou, que ele simplesmente repassou conversas particulares e funcionais do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e foram divulgados na Folha de São Paulo como se o ministro tivesse cometido algum crime. Obviamente que não deu em nada, porque todas aquelas mensagens comprovam que não havia nenhuma ilegalidade nas ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim como também não haverá nenhuma ilegalidade nesses supostos documentos, nessas supostas provas, que, segundo eles, mostram que a investigação, as provas coletadas pela PF estão contaminadas. Ou seja, não vai dar em nada. Aí vão também mandar o mesmo ofício para o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que já falou por mais de uma vez que não vai pautar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o União Brasil e o PP, Partido Progressista do Ciro Nogueira, hoje romperam, saíram por completo do governo Lula e determinaram que os seus ministros, membros do partido deles, peçam demissão imediatamente do governo Lula sob risco de expulsão do partido. Além disso, esses dois partidos que eu acabei de citar, União Brasil e o PP, se juntaram ao Novo e ao PL, não sei se os republicanos, mas acredito que sim, se não me falha a memória, para cobrar do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a aprovação da anistia, em reunião de líderes hoje na casa do Hugo Mota. Hugo Mota diz que nesta semana não existe nem clima, nem voto suficiente para pautar e aprovar a anistia, mas que um dia ela terá que ser pautada, que ele não poderá adiá-la para o resto da vida. Questionado sobre o julgamento do Bolsonaro, o presidente Lula disse que ele tem o direito à presunção de inocência, válido como um dos direitos fundamentais, coisa que ele não teve, e disse que ele, quando foi julgado e foi condenado sem provas, não ficou chorando como o Bolsonaro. Ele simplesmente arregaçou as mangas e foi atrás de provar sua inocência. O advogado do Mauro Cid disse que ele vai pedir baixa do exército, porque segundo ele, o Mauro Cid não tem mais condições psicológicas para voltar para as Forças Armadas. Ou seja, eu suponho que ele esteja sendo taxado de traidor pelos seus pares bolsonaristas que integram as Forças Armadas, e por isso não teria mais coragem de voltar para lá. O Jason Miller, que é um dos conselheiros do Trump, chamou o ministro Alexandre de Moraes de terrorista. Ele se referiu à frase hoje do ministro durante seu julgamento, que disse que o Brasil não está disposto a negociar a nossa soberania, e ele escreveu na sua rede social de que os Estados Unidos não estão dispostos a negociar com terrorista, como se o Alexandre de Moraes fosse um. O Eduardo Bolsonaro disse que recentemente esteve na Casa Branca para pedir mais sanções ao ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, nada mudou, nada foi afetado na rotina do ministro Alexandre de Moraes por conta da Lei Magnitsky. Inclusive, o Trump, segundo dizem eles, pretende retaliar o Banco do Brasil por não ter impedido, não ter bloqueado, fechado a conta do ministro Alexandre de Moraes. E segundo Paulo Figueiredo, ele e o Eduardo estão viajando nessa quarta, novamente, para a Casa Branca, para o Washington, para poder assistir o julgamento e também buscar novas sanções contra o ministro. E só para concluir, meus amigos, teve briga hoje entre os defensores do Bolsonaro, que estavam lá de sentinela em frente ao condomínio do Bolsonaro, e integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto, que foram lá levantar cartaz sem anistia, colocaram um boneco inflável enorme do Bolsonaro vestido com roupa de presidiário com a numeração 171, e rolou muito bate-boca ao ponto da polícia precisar chegar lá para apartar. Tanto esse bolsonarista como esse outro bolsonarista aqui, ambos foram expulsos debaixo de empurrões da galera da esquerda. Que, inclusive, essa galera está de parabéns, porque é assim que a gente trata fascista. Esta senhora bolsonarista foi indiciada pela Polícia Federal por injúria qualificada e incitação ao crime. E tudo isso porque ela tentou agredir fisicamente e agrediu verbalmente o ministro Flávio Dino no voo entre o Maranhão e Brasília. Ela ficou berrando durante o voo de que o voo estava contaminado, que o comunismo não deu certo em lugar nenhum, que o Flávio Dino não era bem-vindo ali, ficou apontando para ele: ó, pessoal, aqui é o Flávio Dino. Quando o voo pousou em Brasília, ela fez o seu depoimento à Polícia Federal, que agora a indiciou. Como eu falei ontem, o Flávio Dino permaneceu em silêncio, não revidou aos seus ataques em nenhum momento. O nome dessa bonita é Maria Shirley e ela é enfermeira e servidora
Pública da Secretaria de Saúde do Paraná. O Nicolas Ferreira perdeu um processo para o Felipe Neto e a juíza aumentou o valor da indenização que ele terá que pagar ao Felipe. Ela subiu de 8 para 12 mil. O processo é porque ele utilizou a imagem e a voz do Felipe Neto sem a sua autorização em seus vídeos mentirosos na rede social. E o presidente Lula agendou para a próxima segunda, dia 8, uma reunião virtual com os principais, aliás, com todos os líderes dos BRICS, incluindo os principais, que é o Putin, Narendra Modi, da Índia, Putin da Rússia, Xi Jinping da China e o Ramaphosa da África do Sul. O objetivo da ligação da reunião é para juntos buscarem soluções para melhor responder aos ataques tarifaços dos Estados Unidos. E hoje o governo Lula liberou o crédito emergencial de 30 bilhões de reais contra o tarifaço dos Estados Unidos para proteger as nossas empresas e empregos. O PIB do segundo trimestre deste ano subiu 0,4%. E no acumulado de 12 meses, o PIB do Brasil representa o sexto maior crescimento nos 20 países mais ricos do mundo. Só para concluir, o presidente Lula está estudando fazer algumas alterações na regulamentação do Vale Refeição e do Vale Alimentação para baratear o preço dos alimentos e beneficiar a classe trabalhadora. O governo pretende reduzir a taxa cobrada pelas operadoras de 5% para 3,5%. Pretende também reduzir o tempo pelo qual o estabelecimento comercial espera para receber o pagamento dessas operadoras e pretende permitir a portabilidade dessas empresas de forma rápida e gratuita para os trabalhadores. Por hoje é só, amanhã estarei de volta com mais notícias atualizadíssimas para vocês. Por favor, não esqueçam de compartilhar esse vídeo.